Então, gente, esses são os ingredientes, né? Tem a folha, a alga, né? Que é o nori. Aqui tem camarão. Tem um cane, atum, que vai ser o recheio, certo? Tem um creme cheese. Gente, eu tô mostrando porque às vezes você fica em dúvida de comprar. Ah, qual sabor, qual o melhor e tal, né? Vocês podem, se vocês quiserem comprar. Tem um arroz e tem a farinha panko. Sendo que a farinha panko, gente, essa aqui tem 1 quilo, né? Mas aí vocês podem, vende também de 20 gramas. E aí vocês podem estar comprando. Isso aqui foi o que eu fiz para poder enrolar, né? Porque eu não tenho uma redinha e aqui eu improvisei. E eu vou deixar aqui para vocês verem, certo? Antes de começar a enrolar, eu deixo para vocês verem como foi que eu fiz isso aqui. Então, gente, eu decidi narrar aqui para vocês, porque ficou muito longo e adiantei um pouquinho. Aí, tô mostrando o barbante, né? Tem a pistola quente, tem os palitos ali. Esse palito é de churrasco, gente. Cola quente, tesoura e a folha nori, que é pra medir, né? Como a gente vai fazer essa redinha aí, pra dobrar. Eu comecei do lado de lá, eu vi que vocês não estavam vendo direito. Botei pro lado de cá, mas também vocês não estavam vendo muito bem também. Porque não dá pra ver o detalhe, mas depois eu pego a câmera e mostro de cima. E vocês vão ver que em cada palitinho desse aí tem um espaçamentozinho pra ajudar na hora de dobrar, pra fazer, né, o nosso sushi. E aí, gente, aí agora eu mostrando pra vocês, não tá tudo certo. Eu botei essa tábua de cortar as coisas, porque é do tamanho do palito e não corre muito, né? Eu botei a cola quente no barbante. Não faz isso. Não dá certo. Gente, essa parte foi tão chata de fazer. Por quê? Ia abrindo, o palito ia saindo do lugar. Uma agonia aqui só. Mas depois aí embaixo, ó, eu comecei a fazer de baixo pra cima. Você vê que eu já coloquei a cola no palito e depois fui colocando o barbante por cima. Bem melhor. E aí eu faço esse barbante de baixo até em cima, certo? Colocando essa fitinha aí. Então, gente, olha só como ficou, né? Eu aí mostrando pra vocês que dá pra enrolar, dá pra fazer. Claro que não igual como o original, a redinha, né? Mas aí resolveu o meu problema, tá certo? Então, tenta aí vocês em casa. Vamos agora começar a fazer o arroz. Gente, eu usei aí 2 xícaras, né, de arroz de 240. E o segredo é lavar bastante. Eu lavei mais ou menos umas 5 vezes aí, até a água sair um pouquinho mais transparente, né? Porque aí ele fica tá vendo branco, aí depois que vai clareando, você pode ver a diferença. Tá vendo? Aí eu deixei nesse nível aí da água, né, lavando. Aí, gente, eu usei 2 xícaras e meia de água e você vai botar esse arroz no fogo e vai deixar lá cozinhando. Tampa ele e deixa cozinhando, certo? Não viu o tempo do cozimento, mas cozinha bastante rápido. Daí quando você vê que tá quase ficando bom, você abre a tampa ali e olha, não precisa mexer, não precisa fazer nada. Esse molho aí, gente, que vai ao fogo, é o molho do arroz, que é o que dá o sabor, sabe? Então aí tem açúcar, vinagre e sal. A mesma quantidade do vinagre é a mesma quantidade do açúcar. Aí a colher, o de sal você pode botar só 1 colher. Aí você leva no fogo até o açúcar derreter e fica aquele caldinho, sabe? Meio que um pouquinho grosso, não tem? Pronto. O arroz, gente, deixo primeiro ele esfriar, né? Aí eu botei aí quente, mas eu mexo e deixo ele esfriar, tá? Eu não coloco desse jeito que tá quente aí, não. Aí eu já tinha deixado esfriar, aí depois eu venho, coloco o molho e misturo, tá? Misturo bastante aí, e depois disso aí que eu misturo tudo, eu deixo de novo descansar, tá? Agora a gente vai pra preparação, gente. Eu pego a folha, né, do nori e... Gente, o segredo muito interessante é que a gente tem que molhar a mão, porque se a gente não molhar a mão antes de pegar o arroz, gruda na mão toda e aí vai ser uma agonia que só. Você vai ver que tem uma hora que eu vou botar até um paninho ali pra estar enxugando, porque me dá uma agonia. O que acontece? Foi a primeira vez que eu fiz. Esse que eu fiz é o uramaki, que é o sushi invertido, tá? Aí você pode botar... Eu não medi a folha nem nada, mas
Não sei se eu vou trazer. Molhei também, tá vendo, gente? A redezinha. Pra não grudar o arroz, que esse não é o verdadeiro, né? Aí eu inverti, né? Coloquei o arroz na folha, inverti. A minha mãe chegou pra olhar. E ali tem o creme cheese. E ali, esse é o cane, né? O cane e pepino foi o que eu botei. Você pode botar pepino, pode botar maçã ou manga, enfim. Aí, gente, tava numa luta pra tentar qual lado ficaria melhor a primeira vez que eu tava fazendo, né? E aí, eu vi que eu botei no meio e a gente tem que enrolar, certo? Então, o arroz tem que forrar toda a folha. Tá vendo que ficou meio que vazio? Não ficou gatinho não, gente. O primeiro não ficou gatinho não, mas depois vocês vão ver que eu melhorei aí, tá? Sempre assim, a primeira vez nunca vai sair legal, né? Aí eu vou fazer o outro, se eu não me engano. Não sei se esse é o sushi ou se é o nori ainda. O nori, ai meu Deus. Uramaki, desculpa, nori é folha. Aí eu já coloquei o arroz, tá vendo? Mas na pontinha, você pode ver que gruda, tá vendo? Tá grudado o arroz até agora no meu dedinho. Aí eu vou molhando e vou espalhando. O que acontece? Esse daí é o sushi. Sushi mesmo, tá, gente? O que acontece? Esse daí é o salmão que eu tô colocando. Aí eu fiz nesse dia salmão, de camarão e de nori. Ou de... e de cane, tá, gente? E sempre as pontinhas ali é bom tá cortando, mas você vê que dá pra enrolar, tá vendo? Com a telinha, dá pra enrolar legal. Agora, gente, eu vou fazer o temaki, tão famoso. O que acontece no temaki? No arroz, você já mistura o creme cheese no arroz. Eu acho que fica bem melhor. Aí você mistura bem ali e tal. E depois tem um segredinho, né? Que é pra fechar o nori. A gente sente molhar essa alga aí. Ela já gruda. O que eu fiz? Eu botei na ponta, deixei uma pontinha lá, tá vendo? Sem o arroz. Coloquei o salmão, né? Esse salmão, não sei qual é, mas gostei muito com ele. E aí eu levo aquela pontinha lá pra cima, entendeu? E vou enrolando. Pronto. Aí na pontinha fica ali aberta, é só dobrar ou então cortar e molha de novo a ponta e gruda, tá, gente? Sendo que eu não gravei eu untando eles. O que você faz pra untar? Já tá frito, né? O outro não precisa fritar. Aí eu molho a faca, vocês estão vendo que eu tô molhando a faca? Olha só o som que vai fazer de tão crocante que tá. Bem crocante, você percebeu? Agora, gente, eu corto, né, porém eu molho na faca pra não destruir o arroz. Eu esqueci de filmar eu untando eles, né, e ensinando como fazer. É na farinha de trigo, gente, e água. Você mistura, deixa bem cremosa. Depois você mela, né, na farinha de trigo com água ali, né, que você já fez a mistura. E depois você vai misturar na farinha panko, passar na farinha panko, ou seja, farinha de trigo, né, que você já vai fazer a mistura, né, farinha de trigo e água, você pode deixar bem cremoso. Depois na farinha panko e depois botar pra fritar. Tá? Então foi isso, gente. Eu botei nessa barcazinha aí, mas não ficou gatinho, né? Primeira vez que eu fiz, não cortei corretamente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E vou deixar aí o tarê, gente, pra vocês olharem direitinho, tá? Que é o molho que eu gosto. Tem vários, né? Tem shoyu e entre outros. Agora eu vou deixar um vídeo pra vocês assistirem eu comendo. Então, beijinho. Gente, finalizei também aqui um temaki. E ele é de camarão, tá? Não ficou tão legal o formato que é a primeira vez que eu fiz. E vou comer com molho tarê, que pra mim é o melhor. Muito bom.